Que a graça de Jesus esteja contigo. Hoje a gente vai mergulhar em mais um tema incrível da série Jesus no Evangelho de João. É uma história, sabe, sobre esperança, sobre cura e sobre como um único encontro tem o poder de mudar absolutamente tudo. A nossa reflexão de hoje nos leva para uma passagem muito forte, lá no capítulo 5. É uma narrativa que, revela a essência do que Cristo oferece para a gente, bem naqueles momentos em que a gente mais precisa. Então, a nossa história começa num lugar bem conhecido em Jerusalém. Um lugar marcado pela dor, mas que no fundo ainda guardava uma pequena chama de esperança. O tanque de Betesda. Vamos tentar imaginar essa cena. E ali, no meio daquela multidão, um homem se destacava. Não por alguma posição social, nada disso, mas pelo tempo do seu sofrimento. 38 anos. Dá para ter uma ideia do que é isso? Quase 4 décadas de uma vida definida pela paralisia, pela espera. A desesperança, com certeza, era a sua companheira de todos os dias. E o tanque de Betesda, olha, não era um lugar tranquilo, não. Era um ambiente de quase competição, de desespero. A crença popular era que, de vez em quando, um anjo agitava as águas e o primeiro que entrasse ali seria curado. Agora, para aquele homem, que mal conseguia se mover, a cura parecia uma coisa inalcançável, sempre fora de alcance. E é exatamente nesse cenário, um cenário de quase resignação, que tudo muda. O foco, de repente, sai da água e se volta para uma pessoa. E a iniciativa parte de Jesus. É ele quem vê aquele homem, sabe, perdido no meio de tanta gente. Jesus se aproxima e faz uma pergunta que, à primeira vista, pode parecer óbvia, mas que é muito, muito pessoal. Queres ser curado? É interessante notar que ele não pergunta por que está aqui ou o que aconteceu. Não, ele vai direto ao ponto, ao coração do desejo daquele homem, convidando-o a despertar uma esperança que, talvez já tivesse adormecida há muito tempo. E então, com uma autoridade que simplesmente transcende a nossa lógica, Jesus dá uma ordem. Uma ordem simples, mas transformadora. Não tem ritual, não tem que tocar na água, é só a palavra de poder. E o resultado? Imediato. A cura é instantânea, completa. Mas essa demonstração incrível de poder, de compaixão, não foi celebrada por todo mundo, não. O fato do milagre ter acontecido num sábado gerou uma confusão na hora. Para os líderes religiosos, o sábado era mais que um dia de descanso, era um símbolo sagrado da aliança com Deus. E carregar uma cama, para eles, era trabalho, era quebrar a lei. E isso, na cabeça deles, ofuscou a maravilha do que tinha acabado de acontecer. Ok, agora vamos um pouco além da história em si, para a gente tentar entender o que isso tudo nos ensina num nível mais profundo. O que a gente pode tirar desse milagre para nossa caminhada espiritual hoje? Então, o que a gente aprende com tudo isso? Bem, a história mostra que Jesus é a fonte real da cura, não um lugar ou um ritual. A gente vê que a graça de Deus é ativa, ela vai atrás da gente onde a gente estiver. Também fica claro que a transformação pode chegar quando a gente menos espera. E, por fim, é nítido que o propósito de Deus muitas vezes vai na contramão das nossas regras e tradições humanas. E aqui está o centro de todo o conflito. De um lado, a tradição religiosa, que às vezes fica tão focada nas regras que acaba deixando a compaixão de lado. Do outro, o propósito de Deus, que é sempre focado em libertar, em amar as pessoas. É uma diferença fundamental de prioridades, né? Tá. Mas como é que essa história de 2000 anos atrás se conecta com o nosso dia a dia? Vamos pensar um pouco em como podemos aplicar essas verdades na nossa própria vida hoje. A aplicação é bem prática, na verdade. A gente pode começar reconhecendo que, assim como aquele homem precisava de uma cura física, todas nós podemos buscar em Cristo a cura para as nossas feridas da alma, sabe? Também é fundamental manter o coração aberto para o agir de Deus, que muitas vezes nos surpreende. E, acima de tudo, na nossa jornada de fé, o convite é para a gente sempre colocar o amor e a compaixão em primeiro lugar. Isso nos leva à reflexão final. Aquela mesma pergunta feita à beira do tanque, ela ecoa até hoje. Hoje, assim como lá no tanque de Betesda, Jesus está perguntando se nós queremos ser curados. Curados daquelas paralisias espirituais que nos impedem de viver plenamente. Ele nos convida a levantar, a tomar nosso leito e andar em novidade de vida. É um convite para deixar para trás o que nos prende e abraçar a liberdade que só Ele oferece. Que a gente possa aceitar esse convite e experimentar a sua transformação poderosa em nossas vidas. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe. Assim, mais pessoas podem ser alcançadas e encorajadas pela palavra de Deus. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui.